Bom lá, então estamos voltando. Eu enfim, não tive habilidade para conseguir tirar a mudez aqui. Eu rejeitei a ligação, então acho que talvez eu deveria ter deixado tocar e cair por si para atender mais tarde. Mas enfim, vamos lá, voltando. Eu dizia que os prepostos, melhor, os delegatários podem contratar os prepostos necessários. Essa contratação se dá pela CLT e eles escolhem quantos forem necessários para serem os seus substitutos. Só que dentro desses substitutos existe um substituto principal que vai atuar substituindo o tabelião ou o registrador nos seus impedimentos, nas suas ausências. É o que a gente chama de substituto do parágrafo 5º. Então, existem quantos forem os substitutos, mais um é o substituto, vamos falar assim, master. Mais ou menos como seria, digamos assim, o capitão do time. Vamos fazer de conta que digamos assim, o delegatário é o treinador, vamos dizer assim, e ele forma o seu time, e dentro do seu time ele nomeia um para ser o capitão. E olha só a inteligência do examinador, ou melhor, do constituinte, quando ele colocou a solução da delegação dos serviços notariais e registrais. O Estado não gasta nem um tostão, não é? O Estado, os serviços são todos custeados pelos usuários. O Estado ainda ganha algum dinheiro com as taxas de fiscalização e não precisa, por exemplo, vamos supor que aumentou a demanda nos cartórios, né? Porque criou um novo serviço, igual quando veio lá a possibilidade de fazer separação e divórcio. Ora, ele simplesmente, o delegatário vai lá e contrata mais 1, 2, 3 funcionários, né? Veja, agora mesmo está sendo feita essa mudança da Lei 89, da Lei 6.015, a Lei dos Registros Públicos, e houve uma diminuição drástica nos prazos. Uma das possibilidades é, eventualmente, a contratação de mais pessoas para trabalharem e esses prazos, os atos poderem ser praticados em prazos menores. Quando você tem essa contratação pela CLT, ou é fácil, né? Você coloca lá um anúncio, em poucos dias as pessoas estão lá, vai precisar de um treinamento, mas a coisa vai funcionar num tempo recorde, né? Rapidinho. Já imaginou o Estado fazendo concurso para contratar as novas pessoas para fazerem essas funções que são necessárias para hoje? Então, eu sou extremamente fã dessa forma da delegação, ok? É um regime privado de contratação com a fiscalização e controle público. Mas a administração do cartório ela é toda privada. Olha só, artigo 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, papel higiênico, material de limpeza, cartucho, impressora, computador, tudo. Investimentos e também pessoal, né, os salários, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Então, tudo internamente é de forma privada. Eu diria que do balcão para dentro, digamos assim, é uma empresa, digamos assim, de natureza privada, apesar de toda a regulação da atividade, certo? Então, você tem aí a administração toda feita de uma forma privada e no desempenho das funções são as regras privadas que vão ser utilizadas, ok? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu queria falar. Então, tudo é feito internamente de forma privada, apesar dessa regulação, e você pode contratar livremente os seus empregados sem precisar de concurso. Vejam, eu falei rapidamente, mas a lista de responsabilidades e de custos dos delegatários ela é elevada. Eu preciso falar aqui para vocês que às vezes você entra lá no CNJ e fala, nossa, o fulano está tirando 600 mil no semestre. Bom, então ele ganha em média 100 mil por mês. Sim e não, porque ele tem que tirar dali todo o custeio. Entrar 100 mil é uma coisa, ficar 100 mil é outra muito diferente. Então procure se informar, procure saber, sobretudo quando você for escolher uma delegação, porque às vezes fica igual foto de perfil, né? Parece muito bonito olhando ali,
mas na realidade é diferente. Então, só o imposto de renda é 27,5%. E o salário de todos os empregados, os encargos trabalhistas, o sistema informatizado, o aluguel, a luz, o ar-condicionado. Não estou falando isso para que você fique desanimado ou tenha dó do tabelião. Ai, coitadinho que esse pessoal de cartório. Não, ninguém aqui está querendo passar por coitadinho. Apenas não permitir que você se iluda com uma aparência que não corresponda à realidade. É fácil entender quando você deixa lá no supermercado o dinheiro, que não é tudo aquilo que é lucro para o dono do supermercado. Ele comprou os produtos que estão lá. Mas quando se trata de prestação de serviço, quando você não pega uma coisa tangível como uma lata de creme de leite, ou um macarrão, ou um arroz, dá a impressão que aquele papel que você recebeu, tudo aquilo que você pagou por ele é lucro, é dinheiro limpo. Não é. Inclusive aqueles pagamentos, muitos deles têm valores que são transferidos para as várias entidades, para vários órgãos, etc. e tal. Então é só para... Olha aí, Mauro, estou explicando aí que uma coisa é faturamento, outra coisa é lucro, tá bom? Então a coisa às vezes pode te iludir e te enganar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, os notários oficiais de registro também vão encaminhar, diz aí, aos juízes, né, os nomes dos substitutos. Na verdade é para que se saiba quem é que está respondendo, quem é que está podendo praticar algum ato, porque os substitutos, eles podem fazer tudo o que eles forem autorizados, evidentemente, mas de uma maneira geral, podem fazer tudo o que faz o delegatário. Antigamente tinha aquela história de que só o tabelião podia fazer o testamento, mas desde a vigência do novo Código Civil, que por sinal não é tão novo e fez essa semana 20 anos de idade, parabéns aí ao Código Civil, nós temos a possibilidade de que o testamento seja feito por um escrevente também, sem qualquer problema. Não precisa o delegatário estar fora do cartório, mesmo ele estando lá, pode o escrevente fazer isso por ele. Mas pode também a nomeação desse escrevente estipular, olha, esse escrevente vai fazer isso, 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 aquele escrevente vai fazer aquilo, aquilo, aquilo. Isso é possível, ok? Então eles simultaneamente podem praticar com o oficial qualquer ato, e esse do parágrafo 5º é o que responde pelo cartório na ausência do titular, nos seus impedimentos. Veremos que há impedimentos, situações em que você não pode, por exemplo, registrar a casa que você mesmo comprou, etc. e tal, e aí o substituto vai fazer isso, tá certo? E o substituto do parágrafo 5º é essa pessoa que vai responder na sua falta, até mesmo no caso de vagar a serventia, porque alguém renunciou para assumir outra em outro concurso, ou porque faleceu, etc. e tal. Num primeiro momento, quem vai assumir é esse substituto, digamos assim, mais capacitado, ou pelo menos que recebeu mais confiança por parte do titular. E aí, vejam só, uma coisa que além de tudo, uma das coisas que o delegatário tem muito, ele é responsabilidade. Eu já falei aqui várias vezes que quando um ato é praticado por alguém que trabalha no cartório, a responsabilidade é toda do titular. Claro, você poderia responder isso, né? Doutor, um delegatário é responsável pelos atos praticados pelos seus prepostos? Resposta, sim. Essa responsabilidade existe. Ele é o titular da delegação e responde por isso. Mas vamos supor que é feita uma fraude, é cometido um crime. O empregado trai a confiança de uma forma tal que pratica um crime dentro do cartório, né? Uma falsidade lá, isso, aquilo. Vai responder por essa falsidade o delegatário? Criminalmente, não. A responsabilidade criminal tem os seus próprios requisitos. Para você responder por um crime, você tem que ser autor ou coautor, que não deixa de ser autor também, ou um partícipe, alguém que não realizou o núcleo do tipo, né, mas concorreu para aquilo conscientemente. Se o titular do cartório está mancomunado de alguma forma, enfim, concorreu para o crime, aí podemos ter responsabilidade penal. Mas se ele foi traído mesmo, como diz outro, foi o último a saber,
não há responsabilidade criminal, porque a responsabilidade criminal ela é, digamos assim, pessoal. Você não responde objetivamente por outro. Então, isso não há. Agora, do ponto de vista civil, sem dúvida. Do ponto de vista funcional até, se não treinou aquela pessoa, se não explicou, se não orientou, também poderá haver uma falta funcional. Mas a responsabilidade, digamos assim, objetiva, se a gente pode ter, no máximo será uma responsabilidade civil. Também existe a responsabilidade trabalhista, tributária, não vamos tratar de todas aqui, mas muita responsabilidade o cartório tem. E essa é até uma das razões pelas quais eu acho que um delegatário não pode ganhar um valor assim pequenino, simbólico, porque é muito perigosa a atividade em termos de responsabilidade e às vezes até independente de culpa. Então como é que você vai enfrentar essa responsabilidade com ganhos aí que não compensem o risco, não é? Então o risco é bastante diferente quando se trata de delegação. Então a responsabilidade do delegatário na parte penal, ela é diferente. Claro que se ele for condenado, ele, o próprio delegatário, a condenação criminal torna certo o dever de indenizar, a gente assiste isso e sabe que é assim, está nas leis, está nos julgamentos, etc. e tal. Mas a propósito de julgamento, eu queria falar que recentemente, sempre se entendeu que a responsabilidade do delegatário, digamos assim, de maneira geral, era objetiva, mas entendeu-se agora recentemente num julgado do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Luiz Fux, e julgado este feito na forma de repercussão geral, portanto ele tem uma grande eficácia para servir de orientação e precedente para os outros casos. O que acontece? O delegatário, ele pode, praticando algum tipo de falha, uma falha do cartório, a responsabilidade primária é do Estado, porque o Estado é o titular do serviço, é dele o serviço é público, e ele vai pagar, indenizar de forma objetiva, em primeiro lugar, e apenas posteriormente ele vai, em casos de dolo ou de culpa, fazer o quê? Remover uma ação regressiva para se indenizar de novo, para recompor o seu patrimônio contra o delegatário. Então é bom que vocês saibam desse entendimento recente, acho que é de 2019, do STF, repercussão geral, o recurso, vou falar o número 842-486, de Santa Catarina. 842-486, relator Luiz Fux. O tema é o tema 777, de repercussão geral. Definiu que a responsabilidade é do Estado. Eu dizia aqui que quando há condenação criminal, faz coisa julgada, torna certo o dever de indenizar. Mas é bom lembrar, artigo 23, que a responsabilidade civil independe da criminal. Não é uma independência absoluta. Quando você é condenado no crime, significa que com maior razão você está condenado no cível, só precisa apurar o valor. Mas é perfeitamente possível, o que temos a entender com essa independência? Que você seja absolvido no crime, mas essa absolvição não necessariamente vai te acarretar que você está liberado, uma improcedência de uma ação de indenização. Então, só se for dito que não existiu o fato ou que você não foi o autor. Mas se for por uma fundamentação de falta de provas ou coisa desse tipo, o que vai acontecer? Não vai influir a absolvição criminal na responsabilidade civil. Você vai continuar tendo que pagar, ok? A responsabilidade criminal, diz aí também 8935, ela é individualizada, aplicando-se no que couber aí os crimes da administração pública. Sim, a responsabilidade penal é sempre individualizada. Só quem cometeu o crime, só quem participou e ainda na medida da sua culpabilidade. Você pode ter duas pessoas sendo processadas pelo mesmo crime, até mesmo os dois sendo coautores, e dependendo, analisando a conduta de um e de outro, o juiz pode até dar penas diferentes. Fala, o que ele fez aqui está mais reprovável. Foi ele que deu o tiro, o outro só estava junto. Para o que deu o tiro vai ser 4 anos, para o que estava junto vai ser 3,5. Enfim, é sempre uma punição, digamos assim, individualizada, ok? Eu falei que, rapidamente, que você não podia registrar o seu próprio imóvel. Pois é,
Os casos de impedimento e suspeição que se aplicam ao processo civil, eles também se aplicam aos delegatários. Você não pode, digamos assim, praticar atos de seu interesse. Nós vamos ver isso em seguida. Mas o que eu quero falar agora também são certas funções incompatíveis. Desempenhar certas funções é algo incompatível com a atividade notarial. Você formou-se em direito, tem a sua OAB, aí vai ser delegatário. Pode pegar e advogar, tipo nas horas vagas, né? Não. O exercício da atividade notarial, artigo 25, é incompatível com o da advocacia, também com a intermediação dos seus serviços ou qualquer cargo, emprego ou função pública, mesmo em comissão. Não pode ser secretário de não sei quem lá, assessor de não sei quem. Você tem que ter uma dedicação praticamente exclusiva, pelo menos não pode ter essas outras aqui consideradas incompatíveis. Não pode fazer advocacia, não pode intermediar, não pode ter cargos públicos. Mas veja só, pode ser candidato, um delegatário pode ser deputado, parece até que temos um deputado, não sei se chama-se Peninha, acho que é de Santa Catarina, que é delegatário. Sim, já tivemos um delegatário, deputado federal, também um outro, aqui do Paraná mesmo, e também na cidade mesmo em que está situado o cartório que eu titularizo, eu já até acho que mencionei aqui, o tabelião foi prefeito 2 vezes. Então, cargo eletivo é possível, mas para o cargo eletivo tem que haver o quê? Afastamento do cartório. Depois que terminar o mandato, ele volta para o cartório. Então, há essa incompatibilidade, ok? A partir da diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e posse em mais cargos, né? Vai haver o afastamento da atividade. Só que a pessoa volta depois. Mas não vai ter o prefeito de manhã dando expediente no cartório e à tarde na prefeitura, tá certo? É isso aí. E nós falamos aqui que tem vários serviços, protesto, RI, notas, RCPN, etc e tal, enfim, RTD, RCPJ, isso pode ser acumulado. A lei deseja que não haja acumulação, né? Esses serviços em regras não devem ser acumulados, ou seja, cada cartório cuida de uma especialidade. Mas a lei também sabe que é impossível, sobretudo em cidades menores, se sustentarem, terem movimentos, cartórios de todas as especialidades separadamente. E ela admite, então, essa acumulação em municípios que não comportem, em razão do volume de serviço ou da receita, a instalação de mais de um serviço. Um estado que, infelizmente, tem os cartórios muito picadinhos, meio que leva quase a ferro e fogo a lei, no sentido de mandar ter cartórios separados, é Minas Gerais. Infelizmente, Minas Gerais é um belo estado, mas meio que com municípios demais, ou com muitos municípios. O próprio estado é muito fracionadinho, e lá tem uma lei, salvo engano, que diz que em cada município tem que ter 2 tabelionatos. Pô, às vezes o município já é pequeno, ter 2, nossa senhora, é dividir aquele pão durinho, velhinho, ainda entre 2 pessoas, né? Fica faltando comida. Mas, enfim, é a característica de alguns estados, mas a ideia é que o cartório tenha sempre o quê? Viabilidade econômica. Nas pequenas cidades, vá lá que eles reúnam. E existe até em São Paulo, tá? Tem um amigo meu que tem um cartório de imóveis na cidade de Pedreira, e o cartório dele é imóveis, RTD, RCPJ e RCPN. Outra amiga minha também, da cidade de Votorantim, em São Paulo, igualmente tem essas 4 atribuições. A gente chama brincando, fala que esses cartórios são R tudo. O que você tem? Um RI? Não, o meu é um R tudo. É um jeito brincalhão de dizer. Na cidade que eu morava antes, em Pindamonhangaba, lá temos o RI com RTD. E o RCPN? Não, o RCPN é separado, por sinal está nesse concurso atual de São Paulo sendo oferecido. Então, você tem algumas acumulações. Uma cidade que eu passei como juiz, chamada Jales, parece que lá tem o protesto acumulado com o RI. Não é uma coisa muito comum, mas lá existe, não sei exatamente por quê. Mas vamos avançar. Eu falava do impedimento, né? Negócio de impedimento e suspeição, é o artigo 27, chegamos legal. No serviço de que é titular, nós já estamos indo para o final, o notário e o registrador não poderá praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta e na colateral, consanguíneo ou afim, até o 3º grau. É a mesma regra da suspeição. Até o 3º grau,
linha reta, linha colateral, você não pode praticar um ato que você tenha interesse. Então como é que faz? Bom, se você não pode registrar, mas o seu substituto pode. Não pode você. Ele pode. Ah, e quem nomeou o substituto? O filho. Bom, de repente vai ter impedimento também em relação a ele. Vai precisar de uma pessoa desimpedida. Em último caso, o juiz vai nomear alguém, sei lá, do outro cartório só para fazer aquele ato, mas não poderá. Se for tabelionato, é melhor até que faça em outro tabelionato com um colega, ok? Então, doutor, aplica-se ao delegatário, que não é juiz, os casos de impedimento e suspeição? Aplicam-se? Uma pergunta assim, de sopetão na prova oral. Sim, excelência, ele não poderá agir nos casos em que tiver interesse ou um parente seu, né, cônjuge ou parente em linha reta ou em colateral até o 3º grau. Nesse caso, haverá necessidade do ato ser praticado pelo substituto ou um escrevente que tem autorização para isso, desde que também em relação a essa outra pessoa o impedimento não exista. É isso que tem que ser falado, ok? Então, se aplica assim. Bom, existem vários direitos e deveres para os delegatários os delegatários, né, notários e registradores. Isso está no artigo 28, também está no artigo 29. Eu não vou ler todos os incisos, mas eu quero lembrar a vocês que existe uma coisa que é o dever de sigilo, que eu já tinha mencionado. Também é dever atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Não pode se negar a atender as partes, receber, falar com elas. Isso é um dever dos delegatários. Ah, fala que eu não estou. Não, e quando atende tem que tratar com eficiência, com educação, com presteza, não com arrogância, com prepotência, com falta de educação. Claro que, às vezes, você tem que ter firme, não, né? O respeito é uma coisa bilateral, mas tem que agir sempre com respeito, dignificar a função, né, o trabalho que faz. E olha aqui, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão da profissão. Então, é sigilo, o sigilo é um dever desses, ok? A lista é grande e não vamos tratar todo o caso. Vamos tratar agora das punições, né? Coisa chata. Quais são as infrações, as penalidades? Bom, são infrações disciplinares que sujeitam aí os delegatários, você não observar as prescrições legais, ter uma conduta atentatória, digamos assim, às instituições notariais e de registro, uma cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, a violação do sigilo profissional, como eu falei, enfim, eles estão sujeitos a infrações, os delegatários, a punições. E quais são as penas que podem ser impostas aos delegatários? Pergunta clássica, de primeira fase, pergunta oral, enfim. Quais são as penas que podem ser impostas aos delegatários? Tem uma forma. Olha, a função da atividade notarial é PASE, né? Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. PASE. Agora é prima. Opa, prima olha lá. P de perda da delegação, R de repreensão, que mais? Não, estou me confundindo. Desculpa, me confundi com a lembrança. Vamos mudar. RMSP, olha lá. RMSP, Região Metropolitana de São Paulo, é um jeito de lembrar, só confundiu o mnemônico. R de repreensão, M de multa, S de suspensão e P de perda da delegação. Prima é para os casos de extinção da delegação que nós vamos ver ainda hoje. Região Metropolitana de São Paulo, RMSP, repreensão, multa, suspensão e perda da delegação. Essas são as 4 penas que podem ser aplicadas. A repreensão geralmente é por uma falta mais leve, a multa para uma reincidência ou algo mais grave, a suspensão quando houver uma reiteração de deveres importantes ou uma falta mais grave, e a pena quando não tiver jeito mais, né? A perda, a da delegação. Só queria te chamar a atenção para vocês que tem duas suspensões
de atividade na Lei 8935. Uma como pena mesmo e uma suspensão de natureza preventiva. Quando é grave de uma forma tal, ou ao que está sendo apurado, que se antevê que provavelmente haverá, se for julgado procedente, uma perda da delegação, o que acontece? Já é a pessoa suspensa preventivamente, ok? Então não confundir a suspensão preventiva com a suspensão de imposição da pena. Um dos casos de perda da delegação expressamente prevista é o desrespeito à gratuidade. Quando a gente estudou a RCPM, vimos que tinha que ter o quê? Gratuidade em vários atos. O desrespeito a essa gratuidade pode gerar a perda da delegação. E essa perda, ela é imposta por uma sentença? Sim, por uma sentença, mas não precisa ser sentença criminal. Não é uma coisa de pena acessória ou efeito da condenação. Pode vir, sim, de uma sentença criminal, mas uma mera sentença que seja de um processo administrativo pode, sim, claro, assegurado o direito de defesa, pode, sim, acarretar a perda da delegação, né? Dependendo de uma sentença transitada em julgado ou de um processo administrativo. E quando a situação é de perda, pode haver, assim, uma suspensão do delegatário. Se o substituto tiver também envolvido no que está errado lá, poderá até ser afastado também o substituto e aí nomeia-se um interventor. Uma coisa importante que precisa ser dito, eu falei agora do substituto, só existe poder correcional do tribunal, né, das corregedorias, sobre o titular. Se um empregado comete falta, um escrevente, ele vai ser punido, demitido ou sei lá o que, pelo titular do cartório. A única pessoa que pode ser punida, a única pessoa onde a mão da força, o chicote, vamos fazer assim, do tribunal, da corregedoria, a única pessoa que pode ser chicoteada, é uma metáfora, evidentemente, é o delegatário. O chicote não alcança os demais, né? Não tem pena de açoite, né? Isso é proibido pela Constituição, mas eu só estou usando a figura do chicote para você memorizar. O chicote da corregedoria não bate nos empregados, não bate no substituto, não bate nem no interventor. Mas o interventor foi colocado pelo tribunal. Se o tribunal perdeu a confiança, tira ele de lá. Mas só tem sentido uma aplicação de pena disciplinar para quem tem aquela relação jurídica específica, que é a da delegação. Ok? Só o titular é que vai ser alcançado pelo chicote, entre aspas, da corregedoria. Isso é importante, nem todas as pessoas sabem disso. A ideia, o juiz pode mandar em qualquer um, lá pode punir qualquer um. Não, não é assim. Ok? O interino ou o interventor são de confiança do tribunal, e o tribunal simplesmente vai lá e tira, mas não vai aplicar punição. A punição em si é tirar. Agora, o delegatário, ele pode ser punido, ok? E o afastamento provisório, ele pode ser, a suspensão, né, provisória pode ser por 90 dias até, prorrogada por mais 30, ok? É isso aí, vamos avançar mais um pouquinho, já estamos indo para a parte final, tá, ok? Só um instantinho que eu estou olhando se eu não esqueci nada. Extinção da delegação. Eu, quando fui falar das penas, eu me confundi e falei que o mnemônico era prima, mas não era prima, era RMSP, Região Metropolitana de São Paulo. Prima são os casos, então tem PASE, prima e RMSP. Os casos de perda de delegação é o tal do prima. Você tem o quê? Morte, é o M, aposentadoria, é o A, I de invalidez, R de renúncia e perda da delegação, que é o P. Então, se ele tomou a punição de perda, se a pessoa renunciou, se a pessoa se tornou inválida, sei lá, pegou um Alzheimer, uma coisa assim,
Se ela morreu ou se ela chegou e simplesmente pediu aposentadoria, tem que ser aposentadoria voluntária, ok? Facultativa, portanto. Aí se extingue a delegação. Não há aposentadoria compulsória para delegatário, isso já foi julgado, porque o delegatário não é funcionário público. Aliás, uma das coisas, vamos conversar um pouquinho, que me fez escolher a atividade notarial e registral foi exatamente poder trabalhar até a idade que eu quiser ou puder. Diferentemente quando eu era desembargador, quando eu precisava aos 75 anos, hoje 75, na minha época 70, sair, deixar compulsoriamente a justiça, ok? E a perda da delegação, como eu já falei, ela ocorre em casos de descumprimento comprovado da gratuidade própria do RCPM, ok? E a regra que eu tinha falado antes, que diz que tem direito adquirido quem já estava no cartório, então, antes da Constituição, olha só, coloca lá, doutor, você está falando tanto de concurso, eu pergunto, é possível, ó, o cachorrinho se manifestando, já vou terminar a aula aqui, é possível, sem concurso, alguém ser titular de um cartório? Sim, olha aqui, 47. O delegatário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 88, detêm a delegação constitucional. Então, eles têm esse direito adquirido. É isso, nossa aula de 8935 termina aqui. Já indiquei um livro, já indiquei as aulas do André Vilaverde, né, que estão gravadas no YouTube. Continue com a gente, agradeço quem ficou até agora. As aulas ficam gravadas, tá bom? E agora o que eu tenho a dizer é que amanhã temos mais um encontro, que nós vamos falar da Lei 6.015, essa que está em ebulição, porque no dia 27 foi publicada a medida provisória 1085 de 2021, que introduziu grandes modificações. Então, nós vamos ver isso amanhã e já estamos caminhando para a reta final, né? Nosso curso, pelo menos essa sequência de 7 aulas, termina agora na sexta-feira, né? E depois disso nós teremos aí uma masterclass que eu vou fazer no dia 20, devem estar sabendo. Se não ficam sabendo agora, dia 20 às 8 da noite, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fica gravado e depois vocês assistem de novo. Fiquem com Deus, tudo de bom.